Olá, irmãos, boa noite. Irmãos, nessa noite fiquei encarregado de compartilhar com vocês aqui uma mensagem, mas antes de abrirmos a palavra, a gente vai ler um pouquinho a Bíblia, meditar a respeito do meu salmo favorito, inclusive. Mas antes de iniciarmos mais uma vez, vamos fechar os nossos olhos para mais uma vez falarmos com Deus. Querido e grandioso Pai, obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem concedido a nós. Nessa noite, ó Pai, que não seja eu falando aqui, mas que através do Teu Santo Espírito, ó Deus, a Tua palavra fale aos nossos corações. Fica conosco, nos abençoando com a Tua presença, em nome de Jesus. Amém, Pai. Vou colocar até para cronometrar aqui, para não perder e não ficar muito tempo aqui com vocês, para que nós possamos depois também descansar, porque a semana vai ser longa, né? E é um pouco disso que a gente vai falar essa noite. A gente vai falar um pouquinho de como tem sido os nossos dias. Como tem sido nossos dias? Tem sido dias tranquilos? Está tudo dando certo na nossa vida? Como está não só a sua vida, mas a sua saúde, ou a saúde da sua família, dos seus amigos? Está tudo bem? Financeiramente, está tudo bem? Talvez um pai, nesse momento, possa pensar, será que está tudo bem com seus filhos? Com os filhos? Como está a sua vida? A gente vai falar um pouquinho disso. A gente vai falar um pouquinho de como está o cenário, não só de Limeira, mas o cenário de São Paulo, o cenário do Brasil, do nosso continente e do nosso planeta. Como está o cenário hoje? As pessoas se questionam a respeito da existência de Deus muito pelo contexto no qual nós vivemos hoje. As pessoas, quando nós abordamos para conversar um pouco a respeito de Deus com essas pessoas, muitas delas nos respondem assim: nossa, lá vem mais um falar de Deus, mas como acreditar em Deus em dias tão turbulentos como o que vivemos hoje? Não é assim, às vezes, quando nós vamos conversar com alguns? As pessoas não dão mais crédito, às vezes, à palavra de Deus por conta do contexto como um todo. As pessoas olham a violência se espalhando, olham a fome se espalhando, olham as inúmeras doenças que existem. Eu trouxe alguns dados aqui para vocês, e olha que interessante. Se nós ligássemos agora a TV, se nós nesse momento abríssemos os nossos smartphones aí e uma simples pesquisa tentasse entender o cenário mundial, nós iríamos ver que a projeção para 2024 é de que 300 milhões de pessoas, e só relembrando, no nosso planeta são 8 bilhões de pessoas, 300 milhões vão passar por dificuldades e vão precisar de ajuda humanitária por conta de guerras e outros eventos que vão acontecer com a nossa sociedade. Se nós fizéssemos um mapeamento rápido de guerras que estão acontecendo no mundo, sem contar as guerras contra as drogas, os crimes, as organizações criminosas, sem falar dessas guerras, desses conflitos às vezes internos entre alguns países, com relação a questões políticas, instabilidades políticas de alguns países. Se nós, nesse momento, mapearmos, existem guerras acontecendo em Israel e o Hamas, Ucrânia e Rússia, Armênia. Nós teremos inúmeras outras guerras acontecendo, tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. O que dizer com relação à fome? Vocês sabiam que 735 milhões de pessoas, segundo a ONU, passam por necessidade de escassez de alimento? Nós acabamos de ver aqui falando a respeito da água, da importância da água na saúde das pessoas. Quantos nesse momento não têm água potável? Padecem por falta de saneamento básico. Como é viver num mundo destes? Como viver num mundo onde muitas dessas coisas acontecem?
Como viver num mundo onde são inúmeras doenças, onde são inúmeras situações onde sofremos aflição. Aflição. Lembrem, no mundo tereis aflições. Aflições. Eu sei, Jesus falou, mas é fácil viver num mundo onde nós temos aflições e mais aflições? Talvez no contexto da sua vida nesse momento você não esteja presente a uma guerra como outros irmãos nossos estão em outros lugares do mundo. Talvez você nesse momento questiona talvez a sua própria existência por outros problemas, por inúmeros outros problemas, doenças, e às vezes não é uma doença que está em ti, mas num familiar ou um amigo muito próximo. Passamos agora por uma pandemia e quantos, infelizmente, gostaríamos que estivesse aqui conosco, mas descansam. Como viver num mundo onde teremos aflições? Por que que o justo sofre? Por que que o justo sofre? E por que coisas boas acontecem com pessoas ruins? E coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por quê? Por quê? E nós ficamos tentando entender o porquê de isso acontecer. E hoje, nessa noite, nós vamos ler a palavra de Deus e conhecer um personagem que ali, esse nosso irmão, também passou por essa mesma luta de querer entender e buscar respostas. Esse homem era um homem ativo na igreja nos seus dias, assim como muitos aqui essa noite, que são ativos nessa igreja ou em outras igrejas. Era um homem que buscava sempre, através dos seus dons, dos seus talentos, se colocar à disposição de Deus. Mas ele também tinha muitas dúvidas e aflições, assim como nós. E eu vou convidar vocês a conhecer Asaf. Asaf. Asaf, ele é pouco conhecido. Poucos textos mencionam a respeito de Asaf. E quem era Asaf? Asaf, como eu mencionei, era alguém ativo na igreja em seus dias. Asaf, em 1 Crônicas, relata que ele era um levita. Ele era alguém da linhagem de Levi e tinha como a sua principal missão, por ser da tribo de Levi, atuar com os cânticos, os louvores no templo. Todo o serviço sacerdotal era realizado pelos levitas. E aqui nós vemos Asaf sendo inclusive, pelo próprio Davi, colocado numa posição de liderança entre os levitas. Se nós fôssemos em 1 Crônicas, no capítulo 15, do 17 ao 19, não precisem abrir, a gente vai rapidamente falar, mas ali vocês já conheceriam Asaf, filho de Berequias, um homem que começou num papel de liderança desde o período de Davi ali. Quando a arca foi transportada da casa de Obed-edom para o tabernáculo, nós temos ali Asaf, Emã, Jedutum. Eles eram aqueles que eram responsáveis por fazer o papel de, naquele momento, louvar e adorar a Deus através dos instrumentos, através dos louvores, assim como nossos irmãos fazem aqui. Através das músicas, através do louvor. E ele ali, com o desejo de adorar a Deus através dos seus
talentos, dos seus dons. Asaf, ele também foi salmista. Asaf escreveu o capítulo 50 do livro de Salmos, e do 73 ao 83 também foi ele quem escreveu, a pedido de Davi. É muito legal conhecermos esse personagem bíblico. Ele nos ensina muitas coisas. Ele era alguém que não entendia o porquê dessas coisas que nós conversamos aqui acontecem no dia a dia. E isso já acontecia nos seus dias, imagina nos dias de hoje, onde parece que a humanidade cada vez mais busca, nos seus próprios interesses, destruir o outro. Nesse momento, convido vocês a abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, no capítulo 77, onde agora, conhecendo Asaf, nós iremos meditar em um dos seus salmos, Salmo 77. Amém? Encontraram? Eu quero que vocês acompanhem junto comigo, para que nós possamos conhecer agora o que Asaf estava sentindo. Será que talvez um de nós nessa noite não está sentindo o mesmo? Será que o nosso coração nesse momento também não está sentindo o mesmo que Asaf sentia aqui, quando ele escreveu Salmo 77? Meditem comigo ao ler o capítulo 77. Para o regente, para Jedutum. Lembrando que Jedutum era, como eu mencionei, também um levita, também líder dos levitas ali, com relação a cânticos e louvores. E Asaf, então, escreve da seguinte forma: clamo a Deus, e Ele me escuta. Quantos de vocês, e talvez não hoje, mas em algum momento da sua vida, clamou a Deus por estar passando por uma situação triste, angustiante? Quantos de nós já não passamos por momentos assim? Quantos de nós? No dia da minha angústia, eu busco o Senhor. Asaf buscou o Senhor, assim como nós devemos todos os dias buscar o Senhor. Olha que interessante o sentimento que ele expressa: angústia. Na minha angústia. As minhas lágrimas, as minhas mãos estão erguidas. Comecem a observar que ele realmente expressa aqui um sentimento de muita tristeza, de muita angústia, de abatimento de espírito. E ele fala: minhas mãos estão erguidas, minhas lágrimas escorrem noite inteira sem cessar. Vocês já passaram por momentos assim? Ou passam nos dias de hoje por momentos assim? De muita tristeza? Um abatimento de espírito com intensa angústia, com intensa tristeza? Que sentimento real ele expressa aqui? Meu coração está inconsolável. É difícil às vezes, quando acontece algo, uma tragédia, uma coisa muito ruim na vida de alguém, e você vai conversar com essa pessoa, e às vezes você tem por interesse mostrar para essa pessoa, né, um pouco de conforto com as suas palavras, com o seu gesto de carinho, mas é muito difícil. É muito difícil. E inconsolável. Às vezes as pessoas se encontram em momentos inconsoláveis. Não há o que a gente diga, não há o que a gente fale, não há o que a gente se expresse, consiga se expressar da forma como a pessoa consiga entender e sentir conforto. Às vezes é inconsolável. A dor às vezes se apresenta de forma inconsolável.
Quando me lembro de Deus, suspiro. Quando começo a meditar, desfaleço. Desfalecer, desmaiar em algumas traduções. Desmaiar de angústia, desmaiar de sofrimento. Por 2 vezes, eu presenciei algo que me fez refletir muito sobre a vida. Em uma delas, eu estava na cidade de Praia Grande e poucos metros da pousada onde eu estava, um menino acabou sendo baleado e faleceu. E a mãe dele, ao saber da notícia, foi para lá. E naquele momento eu estava ali. Vi, né, já tinha alguns policiais tinham chegado, e a mãe chega. É difícil ver uma cena dessas. E eu sei que os policiais mencionaram a respeito da fatalidade, né, o motivo pelo qual provavelmente ele faleceu ali baleado. Mas a mãe, ver uma mãe naquela situação, ela desmaiou de dor. Num outro episódio também, num outro momento da minha vida, um amigo faleceu num acidente de carro. E em seu velório, a mãe dele estava lá. Difícil conversar com a mãe. Ela estava totalmente sob efeitos de medicamentos para poder ficar ali. Ela também estava desfalecida de angústia, de tristeza. Isso é dor. Quantos de nós talvez já passamos por momentos assim? Eu me recordo da perda quando eu perdi o meu pai, quando meu pai faleceu. Foi muito triste. Tenho aqui alguns que estavam comigo e me deram forças. É difícil. É muito difícil passar por essas aflições. Na sequência ele continua: segura minhas pálpebras e não permitas que eu durma. Estou tão inquieto que não consigo falar. Olha, cada vez mais a intensidade dessa dor. Cada vez mais dolorido ele expressa aqui a sua dor. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muitos passados. De noite recordo minhas canções, medito e meu espírito pergunta. Quando eu perdi meu pai, eu também fiz essas perguntas. E eu nem tinha lido esse Salmo 77, mas também fiz essas perguntas. E talvez muitos de vocês já fizeram essas perguntas também. Mas olha o que ele fala, as perguntas. O Senhor nos rejeitará para sempre? Não é assim, às vezes, que a gente pensa a respeito, quando a gente está num momento de muita dor? A gente é tentado a pensar, nossa, será que o Senhor me abandonou? Será? Será que o Senhor agora está me rejeitando? Será que Deus está me rejeitando por conta do meu pecado? Será que o Senhor se esqueceu de mim? Jamais tornará a mostrar seu favor? Será que Deus agora então nunca mais vai ser a meu favor? Ele vai deixar eu passar por essa angústia? Ele vai deixar que eu sinta essa dor? Será? Quantos de nós talvez no momento de angústia não questionou isso? Não brigou com Deus nesse sentido? Sua graça desapareceu permanentemente? Será que a graça de Deus desapareceu permanentemente e agora eu já não tenho mais solução? A única solução que eu tinha era em Deus e parece que Ele me abandonou? Quantos de nós talvez já não passamos por isso ou estamos passando por isso nesse momento? Acabou-se sua promessa para todas as gerações? E agora, talvez um pai, nesse momento que tenha seu filho, pense, nossa, e agora?
que vai ser da minha vida com os problemas financeiros? A minha geração agora? Os meus filhos? O que vai ser dos meus filhos? Deus se esqueceu de ser misericordioso? Será que a misericórdia de Deus acabou? Olhem para o contexto geral do nosso planeta. Guerras, fome. Será? Em sua ira, refreou a sua compaixão? Será que Deus está tão irado nesse momento que Ele não quer mais cuidar do ser humano como Ele já cuidou? Será que Deus mudou? E agora? Será que Deus mudou? Será que Deus muda? As coisas que acontecem ao nosso redor, às vezes, nos fazem ter pensamentos assim como Asaf, não é verdade? Mas é como Malaquias fala. Lá em Malaquias nós encontramos o seguinte verso, no capítulo 3, verso 6, fala, né? Eu, o Senhor, não mudo. E de fato Ele não muda. O mesmo Deus do passado, Ele não muda. Nos dias de hoje, Ele se faz presente. E olha que interessante, Asaf ele continua dizendo o seguinte: então eu pensei, esta é a minha fraqueza. Supostamente, a mão direita do Altíssimo poderia mudar? Não, Deus não muda. E olha o que vem no coração dele, e é o que eu gostaria que vocês, nesse momento, se alguém aqui passando por algum momento de tristeza, de angústia, assim como Asaf, entenda que essas palavras que Asaf agora vai dizer, que sirva não só de consolo para nós, mas que nos fortaleça em Cristo. Recordarei os feitos do Senhor. Sim, recordarei teus antigos milagres. Quantos milagres já não aconteceram na nossa vida? Quantos milagres? Meditarei em todas as tuas obras e considerarei tudo o que tens feito. Ó Deus, teus caminhos são santos. Que Deus é tão grande como Deus? Às vezes nós depositamos a nossa confiança em pequenos deuses, como o dinheiro, como poder, como outras coisas que nos são ofertadas. Mas olha, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostraste tua força aos povos. Com teu braço redimiste teu povo, os descendentes de Jacó e José. As águas te viram, ó Deus. As águas te viram e se contorceram em angústia. Até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas. Os céus trovejaram. E as tuas flechas reluziram em todas as direções. O som do teu trovão ressoa no céu. Teus relâmpagos reluzem em todo o mundo. A terra tremeu e sacudiu. Tua vereda passou pelo mar. Teu caminho pelas águas turbulentas. Mas tuas pegadas ninguém as viu. Guiaste teu povo como um rebanho sob os cuidados de Moisés e Arão. A Bíblia nos traz tantos milagres que aconteceram no Antigo Testamento, no Novo Testamento, mas há algo que ainda acontece nos dias de hoje, e tem muitas aqui que já experimentaram isso, que são os milagres que Deus realiza na nossa vida todos os dias. Quando nós recordamos aquilo que Deus tem feito, ou melhor, aquilo que Deus já fez, nós somos mais fortes. Nós não seremos tentados a achar que Deus de fato nos abandonou. A nossa irmã White certa vez escreveu
em seu livro Mensagens Escolhidas, ela escreveu dessa forma, muitos já conhecem. Ao recapitular a nossa história passada, havendo percorrido todos os passos do nosso progresso, até o estado atual, eu posso dizer, louvado seja Deus, quando vejo o que Deus tem executado. Encho-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos a recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira como o Senhor nos tem guiado e nos ensinou, que nos ministrou no passado. Tudo aquilo que Deus já fez, tudo aquilo que Deus já nos apresentou, deve nos dar forças para entender que Deus não nos abandonou. Talvez essa seja a minha fraqueza. A maior fraqueza que nós temos é, às vezes, esquecer os milagres que Deus já fez na nossa vida. Asaf traz aqui, e de fato é a minha realidade, e talvez a de muitos aqui. Às vezes, nós esquecemos os milagres que Deus já fez na nossa vida. Coisas ruins vão acontecer. Aflições nós teremos. Mas toda vez que nós nos encontrarmos em momentos de aflição, devemos lembrar aquilo que Deus já executou na nossa vida. E não foram poucos milagres. Não foram poucos milagres. Aflições. Talvez eu esteja falando aqui para crianças até, ou adolescentes. E olha, eu estou para fazer 34 anos esse ano. Estou ficando velho, né? Mas já passei por muita aflição e eu tenho certeza que vai vir mais aflição pela frente. E meus amigos adolescentes, aventureiros e desbravadores, vai vir aflição pela frente. Mas lembrem-se daquilo que Asaf entendeu e de que nós também estamos entendendo nesse momento. De que no momento de aflição, o mais importante é entender aquilo que Ele já fez em nossa vida. Os milagres que Ele já executou em nossa vida. E as suas promessas, as promessas que Ele fez para nós, são incríveis. E eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês no final da Bíblia, no capítulo 21 de Apocalipse. Olha que promessa incrível que Jesus fez. No capítulo 21 de Apocalipse, a partir do verso 1, diz assim: Então vi novo céu e nova terra, pois o antigo céu e a antiga terra tinham passado, e o mar já não estava mais ali. Também vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, lindamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz vinda do trono, e a dizer: Vejam, a Shekinah de Deus está com a humanidade, e Ele viverá com os homens. Eles serão o seu povo, e Ele próprio, Deus com eles, será o Deus deles. E Ele enxugará dos olhos deles toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem já passou. Amém? Amém, meus queridos. Olha, eu almejo esse dia. Imaginem, depois de todas as aflições que vivemos aqui, depois de tudo aquilo que a gente já chorou, quantas lágrimas, hein? Volto a dizer, tenho 34 anos. Eu sei que para alguns é pouco, para outros
já é mais velho, mas já escorreu muitas lágrimas desses olhos aqui. E eu sei que para alguns de vocês, e que alguns de vocês já derramaram muitas lágrimas também. Mas vai chegar um momento em que o próprio Deus enxugará todas as lágrimas. E a morte, e a dor, a tristeza, tudo aquilo que às vezes nós sofremos nessa terra, não existirá mais. Queridos, coisas ruins ainda vão acontecer conosco. Coisas ruins ainda acontecerão. Não nos esqueçamos disso. E se há alguns de vocês que pensam assim, nossa, mas tanta coisa ruim já aconteceu comigo, eu não vi nada de proveitoso nisso. Talvez você não tenha entendido a mensagem. Assim como na vida de José, quando José foi levado como cativo para o Egito, através dos seus irmãos ali. E lá ficou, e muita coisa aconteceu. E depois, no dado momento onde os irmãos voltaram para pedir ajuda, porque senão eles iriam morrer de fome, ele entendeu. Há coisas na nossa vida, e isso eu digo por experiência própria, há coisas na minha vida que se hoje eu tenho a oportunidade de viver, é porque realmente alguma coisa ruim talvez tenha acontecido no passado e fez mudar a minha vida, a minha trajetória. O que eu quero dizer com isso? Todas as vezes que vocês entenderem que algo ruim, uma tragédia, algo muito triste está acontecendo na vida de vocês, entendam que o nosso Deus, Ele tem o poder de transformar toda e qualquer tragédia, tristeza, em bênção na nossa vida. Ele tem esse poder. Talvez nessa noite tenha alguém que ainda não tomou a decisão de se entregar a esse verdadeiro Deus. E o meu apelo é para que, se você ainda não tomou essa decisão, que você tome. Porque é chegada a hora onde o próprio Deus enxugará as nossas lágrimas. E eu quero estar lá. Nesse momento, eu vou convidar vocês a se colocarem de pé, para que nós mais uma vez possamos conversar com Deus. E antes de eu orar, antes de aqui eu orar e concluir a oração, eu quero que por um minuto, você aí do banco, ou você aí de casa, que nos acompanha online, que você possa conversar com Deus durante esse um minuto. Agradecendo a Deus num primeiro momento por tudo aquilo que Ele já fez na sua vida. Por todos os milagres que Ele já realizou na sua vida. E na sequência, quero que você se entregue verdadeiramente a esse Deus. Que você possa, de fato, colocar a sua vida, os teus planos, na vida desse Deus. Fechem os seus olhos e por um minuto conversem com Ele. Querido Deus, somos gratos a Ti, ó Pai, porque são inúmeras bênçãos, inúmeros milagres que o Senhor realizou na nossa vida. Através da Tua palavra, ó Pai, nós entendemos
que o Senhor está conosco todos os dias, nos dando proteção, nos alimentando, cuidando de nós, ó Pai. Somos gratos a Ti, ó Deus, pela nossa família, pelos nossos amigos, por tudo que temos, por tudo que somos. Somos gratos a Ti, ó Pai. Nesse momento, ó Deus, nós queremos nos entregar verdadeiramente a Ti. Nós queremos nos colocar, ó Pai, em Tuas mãos, para que o Senhor continue realizando em nossas vidas o Teu querer. Se há alguém aqui, ó Deus, que ainda não tomou a decisão de se entregar verdadeiramente a Ti, ó Pai, que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, ó Deus, trabalhe no coração desta pessoa, e que ela de fato, ó Deus, sinta o desejo de estar conosco naquele grande dia, onde o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Nós sonhamos com o dia, ó Pai, em que nenhum mal exista. Nós estamos cansados, ó Deus, de viver em um mundo cheio de tragédias, de tristeza e de dor. E é por isso, ó Deus, que pedimos a Ti que o Senhor também não tarde em voltar. Ora vem, Senhor Jesus. Nós nesse momento entregamos a Ti as nossas vidas com o desejo de estarmos contigo nos altos céus. Abençoe, ó Deus, todos aqueles que aqui estão, aqueles que nos acompanham também através do YouTube, Pai. Que o Teu Santo Espírito, neste momento, nos ajude a entender, ó Pai, o porquê de todas essas coisas em nossas vidas. Mas que acima de tudo, ó Pai, sejamos gratos por todos os milagres que o Senhor já realizou. Fica conosco, ó Deus, nos dê uma boa semana. Sabemos que será uma semana de muitas atividades, mas nós nos colocamos em Tuas mãos para que o Senhor, Pai, vença todas as batalhas no nosso lugar. Dá-nos Tua bênção, ó Deus. Nesse momento também nos dirija com segurança para os nossos lares. Fica conosco durante toda a semana, durante toda a nossa vida. É o que eu Te peço, é o que eu Te agradeço, no nome de Jesus Cristo. Amém, Pai.